Você que está desenvolvendo o seu aplicativo Android com Kotlin, se cansou das APIs do Java para resolver os problemas de datas? Se esse for o seu caso, eu tenho uma notícia muito interessante para você, porque a gente tem uma alternativa muito poderosa, muito eficiente e amigável, que é o Kotlin X Datetime. A partir dessa biblioteca, a gente tem a capacidade de usar as APIs de data muito similares ao que a gente vê no JavaTime, só que a gente não tem aquela limitação que a gente vê de utilizar uma versão mínima específica do Android para conseguir utilizar essas APIs. Então, se você gostou desse conteúdo, fique até o final, porque eu tenho certeza que agora esse mundo de resolver as datas vai ser muito mais fácil para você que está utilizando Kotlin dentro do Android, e até mesmo se você quer utilizar uma solução que funciona para o Kotlin multiplataforma. Exatamente isso. E é claro, antes de começar, deixa o like, faça um comentário, seja do vídeo, de alguma coisa aleatória para ajudar no engajamento, faça inscrição se ainda não fez. Vire membro aí se puder, até mesmo você que não sabe sobre os membros, é uma maneira de apoiar cada vez mais aqui o canal e também tem algumas vantagens, como acessar um canal exclusivo do Discord e até mesmo ter acesso a vídeos que serão publicados aqui no canal de uma maneira antecipada. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar aí desses benefícios. Aqui no Android Studio eu estou com aquele projeto que é o meu app. Eu vou utilizá-lo como exemplo, até mesmo porque o meu objetivo é mostrar algumas execuções sem necessariamente utilizar o emulador do Android, porque vai muito mais para a linha de linguagem Kotlin do que necessariamente de Android, mas vai ter algumas relações, porque quando a gente trabalha com datas, a gente percebe que quando a gente quer usar APIs do Local Datetime ou Local Date, que vem lá do JavaTime, a gente precisa colocar uma versão mínima aí do Android. E a gente tem essa solução alternativa, que é do Kotlin X Datetime, que a gente consegue utilizar tanto no Android, Kotlin multiplataforma, etc. Então por isso que eu vou utilizar esse projeto para ser realmente aí um exemplo. Caso você não viu esse exemplo, foi do vídeo onde eu falei de Slot API. Eu recomendo bastante que você veja, porque esse conteúdo é de extrema importância para você que está aprendendo Jetpack Compose. E agora que eu trouxe todas essas informações, a gente pode seguir com o próximo passo, que é conhecer de fato aí qual que é o problema que a gente tem quando a gente trabalha com datas aqui no Android. Então a primeira coisa que a gente pode fazer é tentar usar a API aí, por exemplo, do Local Date, Local Datetime, e a gente vai ver aí essa necessidade de configurar uma versão mínima do Android. Então, por exemplo, se a gente coloca aqui, ó, Local Datetime, coloca o now, a partir desse momento do now, a gente vai perceber que ele vai reclamar. Essa reclamação que ele coloca é porque a gente precisa colocar essa versão mínima do Android. Então, vai ser necessário ter essa versão mínima para executar esse código, porque ela foi adicionada no SDK para essa versão. E a alternativa que a gente tem de uma API que é bastante amigável de se usar seria essa do Kotlin X Datetime, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês dentro desse repositório que a gente tem no GitHub. Então você pode acessar o projeto aqui sem nenhum problema, e o objetivo dele foi criar uma API muito similar ao que a gente tem ali do JavaTime, que é o que está disponível ali para a gente, tudo bem? Se a gente começa a pegar, por exemplo, né, onde está o pacote, etc., ele vai falar que vem desse JavaTime. Vou até tentar entrar aqui para a gente ver mais informações, tá vendo? JavaTime. Então, para usar, a gente precisa de uma API mínima, e com essa do Kotlin X, a gente não precisa. E eu quero mostrar como você consegue utilizar para que a partir desse momento você não dependa mais dessa API do Java e consiga utilizar em qualquer tipo de projeto que utilize Kotlin, principalmente no Kotlin multiplataforma. Então, descendo um pouquinho mais abaixo, a gente vai ter, por exemplo, uma documentação descrevendo quais são as principais referências, o que elas representam, como é o caso aqui do Instant, o Clock, Local Datetime, Local Date. Então eu recomendo bastante que depois você faça uma leitura com mais calma para você entender cada um deles, mas o meu objetivo é te mostrar como que você consegue adicionar isso no projeto e como você vai usar no seu dia a dia. Então eu vou descer um pouquinho mais para poder fazer a instalação, mas veja que essa parte da documentação ela é bastante completa, porque ela vai te mostrar vários exemplos, como você pode criar ali uma data, um clock, como você utiliza ali o Local Datetime, até mesmo a parte de formatação
que é onde eu vou tentar chegar para você ver como que funciona. Como eu comentei, a gente precisa adicionar aqui a dependência. Ela fica um pouquinho mais abaixo, então veja que eu fiz muito scroll, é muito conteúdo aqui nesse README, que é basicamente a documentação. E é só você pegar aqui esse Implementation, Org JetBrains, Kotlin X, Kotlin X Datetime, que está nessa versão 0.6.0, ela é uma versão release, então eu recomendo que você utilize versões release. E então aqui no Android Studio você vai acessar ali o seu código onde você faz ali a gestão de dependências. Então, por exemplo, aqui eu vou acessar o nosso build.gradle desse KTS, que é do módulo app. Logo aqui embaixo ele utiliza aquela técnica de version catalog. Se você ainda não conhece, tem um vídeo aqui no canal falando disso. É só você colar a dependência, você pode pedir para ele substituir para utilizar essa version catalog, é só você dar o enter nessa opção replace with new library catalog, você dá o enter e ele já faz essa conversão para você. Aí em seguida é só você fazer a sincronização, que a partir desse momento você vai conseguir acessar toda essa API do Kotlin X Datetime. Vou fazer a sincronização. A sincronização foi feita e agora a gente já consegue acessar essa API do Kotlin X. Então, para a gente ver como é que pode acessar, você pode até mesmo usar a documentação como apoio, tá bom? Não é um problema. Vai ter algumas coisas que eu vou usar por questões de eu posso não lembrar nesse momento, tá bom? Mas no geral ela é bem simples. A ideia dela foi tentar seguir como funciona o JavaTime. Então, se você já conhece bem do JavaTime, só vai mudar algumas coisinhas, como por exemplo, para você pegar a data, você não consegue pegar pelo local date ou local datetime.now. Você vai utilizar essa referência base que é a clock. Aí, dado que você tem esse clock, que ele vai pegar meio que o momento atual que você está tentando pegar a data, você consegue fazer algumas conversões, como é o caso de converter para local datetime, etc. Então vamos ver como é que vai ficar. Entrando aqui novamente no nosso código, olha só como é que funciona. A gente pega o clock, não é do JavaTime, é do Kotlin X Datetime. A gente dá um enter, coloca ali o system, coloca o now, e a partir desse momento a gente tem um clock, que ele está representando como se fosse ali a data daquele momento, né? Eu utilizei aqui o val, ele não foi, pode ser que ele tá com algum bugzinho aqui no Android Studio, tá bom? Se ele não ir nesse momento de novo, eu vou colocar aqui a variável manualmente. Eu não sei o que aconteceu, mas foi alguma coisa que rolou aí, né? Então temos o clock ali, bonitinho, aí novamente, se você quer pegar um local datetime, você pode pegar a partir desse momento, to local datetime. Então a partir desse momento você vai precisar setar um time zone, então a API ela exige que você faça isso. Você pode utilizar até mesmo o local, né, que seria ali o current system default. Então time zone, current system default, que é o que está configurado para a execução da aplicação. Então isso vai variar de acordo onde a aplicação executar. Aí você vai ter aqui o seu local datetime. É simples assim. E aí veja que ele não acusa nenhum problema de utilizar essas APIs de data, que são baseadas no JavaTime, quando a gente está utilizando o Kotlin X. Aí o que isso significa? Significa que você não precisa ali utilizar o seu carinha que vem do JavaTime, que exige uma versão específica do Android como versão mínima. E até mesmo para a gente ter um resultado, vamos ver o que ele apresenta, por exemplo, né, no nosso botão de like aqui, né? Vou até colocar esse valor para a gente ver se realmente funciona. Aí funcionando, o meu foco vai ser muito mais para execução de código em Kotlin. Eu vou até aproveitar e fazer os testes dentro dos códigos de teste de unidade para a gente ver aí algumas mudanças. Olha só que legal, a aplicação rodou e ela mostra a representação da data a partir da API de Local Datetime utilizando o Kotlin X. Então perceba que funciona, a gente tem uma API baseada no JavaTime e a partir de agora a gente não tem aquelas restrições. E claro, para mostrar alguns exemplos de uso que você geralmente vai usar no seu dia a dia, eu vou criar um código de teste onde a gente vai focar em fazer esses testes. Então, para criar esse arquivo, basicamente eu vou simplesmente entrar nesse código onde a gente tem os nossos testes, que ele tem esse example unit test, e vou criar um novo arquivo que vai ser focado para essa parte de data para a gente explorar um pouquinho. Então, por exemplo, eu vou colocar o nome de Kotlin X Datetime Test, até mesmo para ficar bem sugestivo qual que é o objetivo desse arquivo. Ele está perguntando, porque eu estou usando aqui o Git, que eu também utilizei esse exemplo para mostrar como usar o Git aqui no Android Studio. Se você não viu esse vídeo, quiser aprender, tem o vídeo aqui no canal. E o primeiro ponto vai ser simplesmente criar uma classe qualquer aqui, né? Ou melhor, uma função qualquer para fazer os testes. Então eu vou colocar aqui um teste
e eu vou colocar aqui um fun date time test. Poderia ser qualquer outra coisa, qualquer outro nome, aqui não importa. O importante agora vai ser os códigos que a gente vai utilizar para poder meio que validar o que acontece durante o uso dessa API. Então a gente já aprendeu que a partir do nosso clock, que vem ali do Kotlin X Datetime, a gente consegue pegar aquele momento, né? Olha só que interessante, aqui ele consegue colocar variável, lá ele não estava colocando. Não sei exatamente o motivo, mas enfim, funcionou, show de bola, né? E como a gente já aprendeu, a gente consegue, por exemplo, pegar o nosso local date time. Aí, como a gente já viu, a gente consegue setar o time zone a partir do nosso current system default, mas também é possível fazer uma configuração que seja mais manual, num time zone específico. Se a gente volta aqui na documentação, ele até deve mostrar um pouco de como que isso funciona, tá bom? Então deixa eu ver se eu tenho algum exemplo onde ele permite fazer uma configuração de time zone, como que ele faz essa configuração. Porque você precisa setar até mesmo como string em algumas vezes, né? E aí você vai precisar conhecer quais são esses time zone. Ele tem uma representação do UTC, tudo bem? Eu confesso que eu não tenho muito conhecimento sobre time zone, mas veja que ele tem essas opções que você coloca como string, né? A partir desse off. Então você vai ter muita personalização, você não precisa se preocupar, putz, será que eu vou ficar preso a colocar apenas o do sistema que ele está rodando, né? Do device, ou então do ambiente? Não necessariamente, você pode fazer essa configuração manual. Então veja que vai ter muita coisa e vamos ver aí mais ou menos o que você vai costumar utilizar aí no seu dia a dia. Então vamos pegar aqui o nosso código, brincar um pouquinho e vamos ver o que vai acontecer. Novamente eu vou começar aqui com time zone, então deixa eu pegar aqui o time zone, dessa vez eu vou colocar esse UTC, tá bom? Nesse momento a gente tem o nosso local date time, então local date time é uma das referências que geralmente a gente costuma utilizar. Eu vou colocar aqui uma impressão só pra gente ver mais ou menos como é que fica. Eu vou pedir para executar esse teste só pra gente ver ele rodando e ver o que vai acontecer durante essa impressão. Dado que é um teste local, ele é muito mais rápido, diferente do que a gente vê quando a gente vai executar uma aplicação lá no nosso emulador. Veja que ele já executou e ele mostra aqui pra gente o resultado. Vamos ver, ó, olha só. Ele mostrou muito similar ao que a gente viu aqui no emulador na primeira execução. Obviamente ele pegou um tempo mais avançado porque o tempo não para, né? Então, é isso que a gente precisa entender. Aí o outro ponto que é muito comum quando a gente trabalha com data é entender como que a gente pode fazer a formatação dessas datas, certo? Porque essa representação que a gente está vendo durante a execução, deixa eu tentar mostrar de novo porque a aba sumiu, eu me perdi, ela está aqui agora na esquerda, olha só. Se a gente tiver essa representação, é uma representação que para um usuário final, que muitas vezes ele só quer ver, por exemplo, o dia, o mês, o ano, aí depois o horário, isso daqui não fica tão claro, né? Ele precisa ter um tempinho para tentar entender ali o que está acontecendo. Então, muitas vezes, o ideal é que a gente permita com que essa visualização seja mais humanística, talvez essa seja a palavra, ou então mais localizada, né? Para a maneira como nós, brasileiros, estamos acostumados. Tem maneiras de a gente fazer isso também. Então, se você desce um pouquinho mais, ele mostra as maneiras como você pode pegar essas datas que a gente colocou dentro do local date time e como a gente consegue fazer essa representação via texto. Então aqui ele mostra um exemplo, por exemplo, que a gente pode pegar esse nosso format e a partir desse format a gente pode utilizar algumas funções que permite dividir como a gente vai exibir a nossa data. Aí depois que a gente cria esse format, que seria ali um formatador, né? A gente pega a data que a gente quer e ele vai lá e simplesmente formata pra gente, tá bom? Então essa é uma maneira de fazer. Existem outras maneiras que seria você entender como que seria essa configuração a partir desses Unicodes, ou então até mesmo a partir do próprio Unicode, se você já utiliza isso no local date time, você consegue fazer também. Então aqui ele tem um exemplo de um padrão de Unicode que você pode utilizar e basicamente você vai pegar esse local date time, por exemplo, vai fazer o format e aí você vai chamar essa função que é chamada de byUnicodePattern. A partir dela você manda esse padrão que você espera e aí a partir do momento que você utilizar o parse, você vai conseguir fazer aí essa exibição via texto. Vamos ver como é que isso fica na prática, até mesmo para entender como vai ser no nosso dia a dia. Então, entrando aqui novamente no nosso código, a gente pode pegar ali o nosso local date time do Kotlin X Datetime format e a partir dele a gente vai ter o nosso by Unicode.
Se você não manja nada dessa parte de Unicode, às vezes você pode pesquisar, seja no GPT, no Google, tem várias maneiras de você ver como funciona isso, tá bom? Mas, por exemplo, da maneira como a gente está acostumado aqui no Brasil, né? Geralmente a gente coloca o dia, né, com os 2 dígitos, a gente coloca a barra, depois o mês precisa ser em M maiúsculo, porque o M minúsculo representa minutos, tá bom? Então por isso tem que ser M maiúsculo. Aí em seguida, eu já vi padrões colocando o Y, mas aqui nesse padrão ele tá colocando ali o U em algum momento, tá vendo? Ó, deixa eu pegar aqui, ó, ele tá colocando o U. Eu particularmente não sei essa diferença, se você souber deixa aí nos comentários, mas funcionou pro ano, tá bom? Então eu vou deixar como o Y, que é o que eu tô acostumado, mas eu também fiz um teste com U e funcionou. E aí se você quiser colocar hora, o H maiúsculo, aí o M minúsculo para minuto e o S minúsculo para segundos. Vamos ver como é que isso funciona. Então, a gente colocou aqui tanto dia como mês como ano, agora a gente quer colocar também a hora, o minuto e a gente quer colocar os segundos. Então a gente quer colocar, por exemplo, nesse formato, ou então com espaço, depois um tracinho. Enfim, você pode colocar como que você quiser. O importante é você definir. Veja que ele comenta alguma coisinha, deixa eu ver por quê. Eu acho que é porque está utilizando uma API que ela deve ser... Deixa eu tentar entender. Cadê aqui? Eu acho que é esse opt-in, né? Que é esse format string in datetime formats, né? Então eu acho que ele pede para você colocar indicando que você está usando essa API. E em seguida é só você colocar para uma variável, que é o seu format. Então, local datetime format. E aí, em seguida, é só você utilizar esse cara. Então, você vai pegar aqui, ó, local datetime format. Você vai fazer aqui um format, por exemplo, para ele pegar de uma data e transformar em string. E se você quisesse pegar de string para um local datetime, você vai utilizar ali o parse, né? Então, nesse caso, eu quero pegar essa data que a gente tem, que é o local datetime. Aí, aqui a gente vai ter a data formatada. Então, formatted date, ou local date. E pronto, a gente pode fazer a impressão dela, que a gente vai ter exatamente o que a gente espera. Vamos ver aí nessa execução. Veja que a execução vai ser super rápido, não vai ser demorado assim como a gente vê no emulador. Agora a gente consegue ver e olha só que interessante, a gente conseguiu ali a nossa representação desse local datetime, indicando que é o dia 14/7 de 2024, aí, nesse horário aí que ele está indicando, considerando a UTC, tá bom? Porque se a gente pega o horário aqui, ele vai dar às 16 horas, aqui já está nas 18, né? Então, deixa eu até mesmo ver como é que seria com o Current System Default. Se ele pega exatamente do que está configurado aqui no meu computador. Então, deixa eu ver aqui na execução. Olha só que interessante, ele pegou. Então, essa parte do time zone vai ser fundamental para você pegar o horário que você deseja, tá bom? Então, isso é muito importante. E agora que a gente fez isso, eu acho que o último caso aí que a gente pode ver, para ver como é que funciona, seria pegar, no caso, uma data que veio em string e colocar ela para o local datetime, né? Então seria da seguinte maneira, a gente pegaria o nosso formatador, a gente faria ali um parse, tudo bem? Deixa eu até ver como é que ele coloca esse parse, para ver se eu consigo pegar exatamente como está na documentação. Então desse jeito que eu fiz, ele não está pegando, deixa eu até mesmo ver se tem alguma outra coisa a mais. É para ele pegar aqui, né? Curioso que ele não mostrou ali o parse, é como se ele não estivesse reconhecendo, né? É claro, tô pegando o formato de local date, nesse caso é o local date time format, agora faz sentido, né? Aí eu coloco ali o parse, então colocando aqui o parse, vamos colocar aqui a data como uma string e vamos ver se ele vai pegar, né? Deixa eu ver o retorno dele, vamos colocar aqui, ó, vou deixar aqui result, né, porque eu não sei exatamente o que vai ser. Então result local date time, local date time. Eu faço aqui a impressão, show de bola, impressão, result local date time, vamos executar e vamos ver o que acontece. Executou, show de bola. E olha só que legal, ele voltou ali para o modo como é configurado o local datetime. Ele não pegou, por exemplo, os nanosegundos, isso porque a gente não ofereceu essa informação, tudo bem? Então também tem esses detalhes que você precisa se atentar. Um outro ponto que é legal você saber também é que muitas vezes quando a gente está trabalhando com as datas, o que a gente precisa são os milissegundos, porque a partir de milissegundos a gente consegue salvar no banco de dados, fazer comparações, saber o que é maior, menor, etc. E aí para isso você pode utilizar aqui o clock. O clock vai ser meio que a API base para você conseguir retirar essas informações. Então você pode pegar aqui o milli, que é esse to epoch milliseconds. É só você simplesmente dar um enter, colocar aqui como millis, e aí você tem essa informação. Então, muitas vezes, o que a gente vai armazenar serão essas informações de milissegundos, né? Vou até colocar aqui, ó, millis, para a gente ver com mais facilidade.
E como eu comentei, muitas vezes quando a gente quer salvar no banco de dados, a gente quer salvar essas informações por questões de comparação, né? Ó, e ele consegue colocar isso pra gente. Então veja que é uma API muito completa, você pode utilizar ela de diversas maneiras, tem muitas possibilidades, eu recomendo bastante que você estude a partir da documentação. Se você quiser utilizar também o local date, você consegue, se eu não me engano você consegue converter a partir do local date time, então deixa eu pegar aqui, ó, to local date, eu acho que deve ter, ele está colocando Java date. Deve ter uma outra maneira, deixa eu até ver aqui porque às vezes eu esqueço, então é importante a gente ver aqui algumas opções, mas eu tinha feito um teste e aí ele mostrou como fazer. Talvez seja esse time, talvez seja, né? Isso aqui é só do time, talvez eu tenha o date também, né? Vamos ver se tem aqui, ó. Date, olha só. To local date. Vamos ver como é que vai ficar durante a execução. Veja que é uma API muito legal, muito amigável, ela vai te dar muitas possibilidades e a minha recomendação para você é que a partir de agora você não dependa mais ali do Java Time. Você agora considere utilizar o Kotlin X Datetime, que ele vai ser uma API que você vai utilizar tanto no Android, Kotlin multiplataforma, etc. E vai te oferecer todo o suporte que você precisa para lidar com esse grande problema que é lidar com datas dentro das nossas aplicações. Me conta aí nos comentários o que você achou do Kotlin X Datetime. Eu particularmente gostei bastante dessa nova API, agora já não vou mais utilizar o JavaTime, eu já não queria utilizar tanto por conta daquelas limitações, agora então menos ainda, principalmente porque ele dá esse suporte para o Kotlin multiplataforma, como a gente já sabe, vai ser uma tendência cada vez mais aí no mercado, então é muito importante a gente se adaptar a essas bibliotecas que resolvem aí todos os nossos problemas. Deixa aí nos comentários aí o que você achou e se você gostou. E é claro, antes de finalizar, deixa o like também, se você não vai fazer um comentário do vídeo, faça alguma coisa aleatória para engajar o conteúdo. Faça inscrição se você ainda não fez também. Vire membro se você puder. Lembre-se que membro tem vantagens aqui no canal, como é o caso de acessar um canal específico lá no Discord, também ter acesso antecipado a vídeos que serão publicados aqui no canal e também vai ser uma maneira de apoiar aqui o meu projeto no YouTube. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Um abraço, valeu, falou!